aí, meu amigo, você sabe precificar? Você está sabendo fazer a sua contabilidade e a sua gestão? Sejam bem-vindos, estamos iniciando agora mais um Na Veia, essa mesa de debate aqui que hoje a gente vai falar a respeito de muita coisa legal. E sempre ao meu lado, quem está? Henrique. Tá rindo? Hugo Henrique, eu prometi Você que falou eu que ia ia fazer. falar. Eu falei que ia fazer e fiz. Pô, sacanagem, Felipe. Ficou com vermelhinho aqui, ó. Na verdade, Hugo Martinez, que é o nome artístico, Olha mas, aí. ó, o de Batista é Hugo Henrique. Seja bem-vindo, meu amigo. Isso aí. Vai ter fôlego pra falar agora? Ah, lógico, Então com continua, certeza. vai, vamos lá. Vamos ver aí. Se tem gente que tá achando que tá ganhando dinheiro, não tá ganhando dinheiro. É. Tem gente que tá achando que sabe fazer conta e não sabe fazer conta. E a galera aí vai falar pra gente se tá certo ou se não tá. E com quem tá com a gente aí? Vou deixar você apresentar. Juninho. Juninho Araújo. Júnior Araújo. Do canal do Serralheiro. Posso falar uma coisa? Por favor. Até que enfim, uma pessoa da minha idade nesse negócio. Ei, agora sim, Júnior. A gente vai poder falar de uma geração aqui. Essa nova geração, né, Danilão? Danilo também tá aqui com essa nova geração aí, vem com tudo. O Hugo, o Júnior, né? Isso aí. Essa rapaziada tá aí com o HD limpinho pra pegar informação. Isso aí. Sejam bem-vindos, Bacana. meus amigos. E aí, vamos bater um pouco nesse mercado aí a respeito de precificação, de contabilidade. Vamos lá, vamos começar aí, ó. Claro. Deixa o homem falar aí primeiro. Diga aí, mano. Imagina, é um prazer sempre, né? Estar aqui, falar desse tema importante que é contabilidade, gestão, né? Para o nosso mercado, né? De vidros e esquadrias. É um tema que realmente muitas vezes é deixado de lado, né? Mas o que nós vamos percebendo é que o mercado vem prestando mais atenção, né? Dando mais importância a esse tema gestão aí, que é um mundo que a gente está tentando descomplicar, né? Nesse Brasil afora aí. E aí, Juninho? É isso aí, é um grande prazer estar aqui presente. Já é a segunda vez que eu venho, né? Primeira participando do quadro Na Veia aí com o Hugo também, que é um grande prazer, eu gosto bastante. Que também, como ele falou, né? Para um público jovem, né? Nós que somos jovens, a gente gosta de ver também jovens participando. Então é bem interessante para o nosso mercado, a gente fala um pouco aí sobre precificação. Como o Hugo falou, muita gente acha que sabe fazer, mas está no escuro, não sabe nem quanto é o custo. A gente já viu pessoas que não sabem nem quanto fatura, para vocês terem ideia, não sabem nem quanto fatura. Então a gente vai bater um pouco nesse papo, que é muito interessante, também um pouco da gestão, um pouco da engenharia de produção também, que é a minha área de estudo, que é tudo conectado, e mostrar para vocês como que a precificação é um tema amplo, que muita gente acha que é só número, mas na realidade é algo muito amplo, que você precisa ter várias áreas interconectadas, também junto à contabilidade com o mestre Danilo, que é muito interessante, é isso aí. Tamo aí. E aproveitando a sua deixa do mestre Danilo, Danilão Isso, agora é mestre mesmo, né? Isso, imagina. Você tá lá, Tá professor lá, né, da pós-graduação lá do pai do Júnior, né, do grande Alexandre Araújo. E aí, como é que tá essa pós-graduação? Como é que você tá vendo aí o pessoal? Porque ali você vê realmente a dificuldade, né? Que ali tu vê na linha ali, o cara assim, pô, não sabe, a galera não tá sabendo nada de contabilidade, de gestão. É um divisor de águas, né? Uma novidade, essa pós-graduação dentro do nosso mercado e nível Brasil, né? Então, os alunos ali que estão matriculados, aqueles que ainda não se matricularam, né? Sempre dá tempo aí, após estar... Eu? Para quem realmente busca um diferencial. Essa pós-graduação serão colhidos muitos frutos aí para frente, porque nós vamos debater aqui e o público vai entender um pouco, né, o que é a gestão e a mudança para os próximos anos, que vai ser muito impactado por tudo que vem pela frente. É isso aí. Então vamos começar com as perguntas, né? Vamos, Metralhadora. vou até deixar você, Hugo, hoje começar, porque normalmente quem sai falando sou eu, né? É isso aí. Então agora eu vou deixar você aí. E é tudo no ao vivo, é tudo de surpresa, né? Faz Você, aí, galera. resolve aí. Vambora, Henrique. Vamos que Vambora, vamos. Henrique. Não, então vamos lá. É uma grande curiosidade minha, assim, e um pouco de vivência também, sabe? O nosso setor é um setor familiar, né? Então, acho que grande parte das empresas aí é a família. É ali o pai de família, tá lá o filho junto. E eu acho que quando ele começa, posso estar errado, mas quando ele começa, ele quer colocar o pão na mesa da família. E depois ele cresce um pouquinho. Só que lá, quando ele queria colocar o pão na mesa da família, ele cobrava o suficiente para ele ter o pão na mesa da família. Esse cara começa a fazer sucesso. Porque ele começa a instalar bem, ele pega uma clientela. E o como que tem que ser feita essa transição na cabeça dele para ele aprender a precificar e entrar num nicho de mercado. Vai um pouco para você, Danilo, depois para o Júnior.
Ah, sim. Eu começo? Ah, sim, começa, que ele vai... Quando a gente fala de precificação, né, eu vejo no dia a dia, na prática, muitos pequenos empresários fazendo o cálculo como aprenderam, muitas vezes, onde eles trabalharam, né? Porque o histórico, quando você fala familiar, é um histórico daquele profissional que um dia ele trabalhou como ajudante em alguma empresa, virou um instalador, um técnico, um projetista, e depois de um certo tempo, né, tomou a coragem e virou um empresário, um empreendedor no Brasil. E ele traz esses vícios ou o próprio conhecimento que ele adquiriu, né, com a carreira. Acontece que muitas vezes o que nós nos deparamos é que esse cálculo de preço, essa precificação, ela é feita numa linguagem popular, num papel de pão, né? Sem técnica, sem conhecimento. Eu já participei de alguns encontros dentro do setor para falar de precificação e percebi que um vai copiando do outro a forma como vai sendo calculado. Ou vai se baseando no concorrente, né? O preço dele vai ser o mesmo preço que eu e não sabe mensurar ali o tamanho de um, o tamanho do outro. Vai no achismo, né? No achismo. Isso acontece no dia a dia, mas quando nós vamos falar de preço, existe uma técnica, um cálculo, a forma... existem mais de 300 formas de se calcular um preço de venda de uma mercadoria ou de um produto. Então, o que falta muitas vezes é o conceito. Ele tem uma prática que é uma prática de mercado, mas não tem um conceito técnico para fazer esse cálculo. E isso existe, não é um cálculo 1 mais 1 ali igual a 2, né? Então, depende muito do produto, se é mercadoria, né? Se é serviço com produto. E aí falta esse conhecimento técnico que muitas vezes ele deixa de buscar, porque ele tem um viés e uma mente muito mais voltada para a área de produção, né, para o produto em si, do que a própria gestão, né? Então, quando ele é pequeno e realmente vai buscar o pão de cada dia, não tem tanto impacto, porque o resultado final no mês ali é o que sobra no banco, ele pega esse dinheiro e vai, né, suprir as necessidades da família. Mas quando ele sobe em um degrau, ele já precisa se preocupar com essa questão de preço que envolve um mundo gigantesco, né? Se tratando de contabilidade e gestão em si, né? Eu queria incluir no mesmo assunto para o Júnior justamente essa relação de que uma empresa não é igual a outra empresa, né? Isso. Que uma empresa está pagando financiamento de carro, aluguel de galpão, e de repente o outro herdou o carro do pai, não herdou o galpão, e aí o custo dele é menor do que o custo desse aqui. Então, assim, levantando essa ideia, eu queria que você continuasse aí a pergunta do Hugo. Tá pegando o gancho do que o Danilo pontuou, né, essa questão de que a gente, pela nossa andança no mercado, a gente observa que vai muito no achismo, como eu comentei. Então, quando a pessoa ela não tem uma noção geral, primeiro de tudo, qual é o custo que ela tem? Isso ela não sabe. A gente já chegou em clientes, né, e também conversando com as pessoas que a gente vê no evento, vem falar com a gente, a pessoa não sabia nem quanto faturava. Então, é algo que algumas pessoas podem ver, pô, não sabe nem quanto fatura? Não, mas é a realidade, acontece, tem gente que não sabe. Então, respondendo a questão do Hugo, então, quando o serralheiro ou vidraceiro, ele está pequeno, ele tem uma realidade. Quando ele está crescendo, ele tem outra realidade. E como essa realidade vai mudando, a estrutura também vai mudando, vai aumentando o colaborador, vai aumentando o funcionário, e, consequentemente, os custos também sobem. E as despesas operacionais também sobem. Então, o que você precisa saber? Quando você está precificando, você, primeiro de tudo, precisa entender quais são os seus custos. E aí, pega o gancho do Felipe, cada empresa tem uma realidade. Então, não adianta eu, serralheiro, eu não tenho a menor ideia de como vou precificar, eu vou fazer o quê? Eu vou chutar, vou no achismo. Eu posso botar por metro quadrado, posso botar por quilo, que isso aí, como o Danilo pontuou, são conceitos que precisam de ter uma engenharia econômica por trás para você fazer uma precificação correta. Então, quando você precifica desse jeito, você está meio que chutando, porque tu não sabe qual é o seu custo, tu não sabe se o preço vai cobrir teu custo e vai te dar lucro. Então, o primeiro ponto, levantar todos os seus custos para você saber como que está a tua operação. E o segundo ponto, que aí eu acrescento, além dessa engenharia econômica que tu tem que fazer por trás da parte mesmo de número de cálculo para precificar, tu precisa entender que você precisa ter um mindset, né, uma mentalidade diferente para cada produto que tu trabalha. Quando a gente faz uma consultoria de precificação, é o que a gente também bate muito. Você precisa entender que você está vendendo produtos diferentes. Então, a precificação ela não pode ser a mesma para todos os produtos.
Por quê? Porque ela vai interagir com públicos-alvos diferentes, que são consumidores diferentes, que têm necessidades diferentes e trejeitos diferentes. Então, por exemplo, quando eu estou lidando com uma linha convencional ou com linha Bitola 25 ou até mesmo vidro temperado, é um público que ele quer fechar o vão. Então, como é que eu vou fazer uma precificação com a mesma lógica que eu usaria para vender uma linha de alto padrão, linha Bitola 42, uma linha com sistema de câmera europeia? Não dá. É diferente. Por quê? Primeiro, quando você tem uma linha convencional, por exemplo, Bitola 25, ela fica uma commodity. O que é isso? Você tem, o teu concorrente tem, o outro tem, o serralheiro que acabou de sair da empresa que ele trabalhava e abriu a dele com uma Dewalt, ele compra lá e faz também. E vai concorrer contigo, porque você tem já uma estrutura. Então, aí é difícil você agregar valor. Já, por outro lado, quando você tem uma linha de alto padrão, tu consegue agregar valor. Consegue passar para o cliente. Olha só, aí já é um outro público, né? É um público que não está querendo só fechar vão. Ele quer estética, quer qualidade. Então, tu pode falar, pô, isso aqui, a minha linha aqui... Ela Ele não está tão preocupado com o preço, né? Ele está preocupado perfeito. realmente com a qualidade do produto e do que vai ser realmente feito. Aí tu fala, pô, a minha esquadria tem um conforto térmico, tem um conforto acústico, a gente usa um vidro de alto desempenho, tem um conforto lumínico, consigo colocar um vidro duplo. Você consegue agregar valor. E aí tudo está conectado com o brand, como que tu se posiciona. Porque mesmo você tendo um bom posicionamento, você, por exemplo, as empresas mais regionais, você é conhecido na cidade, e a pessoa vai na tua direção para comprar, se ela está indo na direção, né, no sentido da linha 25, né, Bitola 25, uma linha mais convencional, tu pode ser o melhor, mas se teu preço está muito acima, ela vai no concorrente do lado, que ele vai falar assim, você pode falar, pô, mas eu entrego no prazo, eu tenho uma qualidade. Para mim, qualidade não é nenhum diferencial. Qualidade é pré-requisito. Tu quer começar a ser competitivo, começa por aí. Então, você não consegue agregar muito valor. E aí, então, são esses dois pontos que eu coloco para responder a pergunta de vocês. Primeiro, entender qual é o teu custo. É muito importante. Passo a passo. Despesa, o que é gasto, o que é custo indireto, direto, despesa operacional. E entender também essa questão do mindset, de mentalidade, que eu vejo muito poucas pessoas falando sobre essa parte da mentalidade. O pessoal acha que é só número. Não é. Tem que ter a mentalidade também por trás para você saber qual produto está precificando, para quem tu está vendendo, que aí é o que eu falei, que a precificação conecta tanto com produção, conecta com marketing, porque essa questão de público-alvo, definir persona, é marketing. Mas eu preciso estar alinhado na minha estratégia e também na minha estratégia de marketing. Júnior, agora tu vai começar a entender por que o nome do programa é Na Veia. Eu vou... Então, você falou aí que qualidade não é diferencial. Né? Num certo ponto, eu acho que você tem razão. Tá? Que qualidade realmente não deveria ser diferencial. Tanto qualidade não deveria ser diferencial, como honestidade também não deveria ser diferencial. Isso tudo é pré-requisito, como você falou. Concordo. Isso no papel é lindo. Mas a gente sabe que no dia a dia, principalmente no mercado no qual a gente trabalha, acaba se tornando, sim, um diferencial. E é esse diferencial que muitas das vezes vira o boca a boca. Né? Então, é por isso que o nome é Na Veia, porque a gente vai confrontar sempre aí o que vocês estão querendo dizer, até para vocês também justificarem o que acontece realmente no mercado. Porque hoje o que acontece no mercado, infelizmente, a qualidade não é um pré-requisito. Deveria ser. Honestidade deveria ser, pagar os impostos deveria ser, mas nem sempre é assim. Concordam comigo ou não? Num ponto... Concorda ou não? Opa! Hã? Com certeza. E aí, qual a opinião de vocês aí agora que eu fiz a réplica? Eu entendo perfeitamente essa colocação de você ter um diferencial, né? De ter um produto com valor agregado. Eu vivo isso todos os dias na contabilidade. Hoje, no Brasil, existem aproximadamente 85 mil escritórios de contabilidade. Cada esquina tem um escritório de contabilidade, mas nenhum trabalha específico para o mercado de vidro e esquadrias, a não ser nós lá no escritório, né, na Glass. Então, buscar esse diferencial do mercado é muito importante para que você consiga agregar valor no seu produto ou no seu serviço. Quando você toca nesse assunto, né, de impostos, que deveria ser ou não ser, ou como a empresa se portar, a gente vai para esse assunto de gestão, de controle. Né? A empresa, por mais que ela seja pequena, ela deve ter os seus controles, independente se ela fatura R$5.000 por mês, um MEI, ou se é uma empresa que já fatura milhões. Ela tem que nascer já com seus controles. E o que falta nas empresas realmente o controle, é essa gestão. E quando você cresce bagunçado, sem controle, sem processo, quanto maior a empresa, maior os problemas. Né? Não se engane aquele que é pequeno, que fatura ali, né, 10, 15, 50 mil reais, que o grande que fatura milhões
não tenha problema. Sim, quanto maior uma empresa, maiores são os problemas. Então, esse assunto gestão e processo deve nascer quando o CNPJ ali nasce, já deveria, né, vir junto para não ocorrer esse problema. Na realidade, sim. Na realidade, por falta de processo, as empresas acabam não conhecendo os seus números e, por fim, acabam tendo prejuízos e não pagam seus impostos e não conhecem as suas margens e vai levando, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos seguindo em frente. Principalmente nisso que você está falando, né? Quando já começa bagunçado, já pega um troço que já tá todo bagunçado e tal. Se você realmente não pegar pessoas ali para poder te auxiliar e colocar no trilho de novo, fica muito difícil de você controlar tudo aquilo. Porque se você veio numa empresa que você não está pagando, nunca pagou nenhum tipo de imposto, de repente você começa a ter que pagar aquilo ali com aquele preço que você tinha, você tem que aumentar e não sabe, de repente, agregar valor. Como o Júnior falou, isso aí se torna um complicador gigante. E aí o risco de quebra da empresa é monstra, não é não? Sim. Concordo. Eu entendo que, assim, a partir de 2026, né, as empresas vão começar a dar mais valor para esse posicionamento que o Júnior colocou, né, de buscar um diferencial por tudo que o mercado vem apresentando das mudanças, né? Dentro da contabilidade, nós falarmos de impostos, vem a reforma tributária, né? E a reforma tributária ela vai mexer no bolso tanto do consumidor e nos processos da empresa. Quando a gente escuta o custo Brasil, né, esse custo que é tão alto, as grandes empresas sofrem muito com essa burocracia que o Brasil apresenta quando se trata de tributos, né, de todos os impostos e contribuições, e com a reforma tributária, esse ambiente ele vai ficar mais pacificado, né? O nosso mercado realmente vai ter que se adequar, né? Vai ficar tudo mais transparente, como né? o Brasil como um todo, né? Vai trazer essa simplificação e vai ficar mais transparente. Então, esse manicômio tributário hoje que nós vivemos no Brasil... Manicômio tributário é ótimo. Essa eu tinha que anotar, manicômio tributário. Ele vai realmente ser pacificado. E aí, o que vai sobrar, né? O que vai restar? Já que a minha empresa ela não vai mais poder sonegar, né? Eu tenho que andar na linha, e a sua empresa também, nós vamos cair na questão da gestão. E aí a gestão começa lá no chão de fábrica, com todos os processos e com essa mentalidade mesmo de entregar algo diferente e cada empresa ter o seu papel dentro do mercado. O que nós vemos nos países mais desenvolvidos é que as empresas elas são mais nichadas, elas são mais... realmente voltada para um determinado produto ou um segmento. Então, aquela empresa ou aquele profissional que faz tudo num mercado futuro, né, observando toda a mudança, de fato, para você ter competitividade, você vai ter que ser bom em alguma coisa, né? Melhor que o seu concorrente, para que você possa se sobressair e gerar esse valor, porque a inteligência artificial, com toda essa reforma, o que é commodity, de fato... cada vez mais vai ficar mais difícil, né, se posicionar e conseguir crescer dentro do mercado. Eu já fiz um curso, foi até na Ionix, lá com o Júnior, com o Alexandre, em relação à precificação. Cara, mesmo eu, que tento fazer sempre tudo certinho, tudo direitinho, cara, a precificação é algo surreal. Quando tu para ver o que o Júnior e o Alexandre mostram, tu fala assim, cara... Tu sempre tá deixando de cobrar alguma coisa. Tu sempre tá deixando, não tem como. E fora as coisas que você não tem como prever. Entendeu? Uma obra que tu tem que voltar lá 30 vezes. Por exemplo, tem uma obra em Itaipava que eu já voltei 10 mil vezes lá, porque o problema da obra, problema não sei o quê. Aí, pô, e paga pousada, e paga almoço, e paga não sei o quê, que lá no início não estava previsto isso. E se tu não orçou, vai sair da onde? Do teu lucro. É óbvio, mas é isso, vai saindo do lucro, do lucro todo, da obra que você acha que vendeu bem, chega lá no final, tu vendeu mal. Não é não? Mas fala um pouquinho a respeito aí dessa questão da precificação, como é que é a base disso, para poder a gente passar para a rapaziada aí, o quão é difícil você fazer um preço assim, fechado e redondinho. Então, pegando o gancho da primeira vez que eu falei, né?
Em relação o passo a passo que tu precisa para fazer uma precificação, né? Você que nos assiste. Primeiro, levantar teus custos. Como o Danilo pontuou também, muito importante, tem que saber. Segundo, essa mentalidade, o mindset, né, que eu comentei, saber qual o produto. E um terceiro, que é um ponto também muito interessante, que aí vai de acordo com o que você falou, nessas idas e vindas da obra, que é a questão de você entender que a produção, né, o teu chão de fábrica, a tua produção, ela é tão importante quanto qualquer outro setor, se não o mais importante na minha visão, mas também eu sou da engenharia de produção, né? Então eu puxo muito O famoso pra produção. tempo é dinheiro. Exatamente. Por quê? Um exemplo prático. Quando você está fazendo a precificação, você precisa estar alinhado com todos os setores, como eu bem já falei. Eu já exemplifiquei o porquê do marketing precisa estar alinhado quando você está precificando. Agora, a produção. Um exemplo. Se você orçou, por exemplo, essa obra aí de Itaipava tua, tu orçou, e aí você, quando chegou o projeto, você falou lá com o teu time de produção, com o teu gerente, falou, pô, quantos dias tu faz isso daí? Essa obra aí, quantos dias tu me entrega? Aí ele falou, pô, 3 dias. Vamos botar 3 dias, um exemplo. Você vai orçar numa metodologia que a gente aplica, você orça com base no tempo que você faz, certo? Então, esse é o primeiro passo. E aí, o que isso acarreta? Que você tem uma produção redonda. Porque a gente entende que todos os setores da empresa são conectados. Então, se você, por exemplo, tem um comercial que está vendendo muito bem, mas a tua produção não está entregando, não adiantou nada. No final das contas, a tua empresa não está balanceada, não está produtiva. Isso a gente chama de tripé da produtividade, né? Então, o seguinte, você precisa estar muito bem alinhado. Porque se você... Ele te passa que ele vai fazer em 3 dias. Você orça contando com isso. E aí você, claro, tem outros apesares, né, que a gente sabe que acontece. Por exemplo, problema na obra, enfim, idas e vindas e tudo mais. Então, primeiro, você precisa entender quanto tempo tu leva. E aí você vai passar em cima disso. Aí, vamos supor, chegou o momento de você fazer. E aí, ao invés de ser 3 dias, tu leva 10 para fazer. Você se arrebentou na obra. Você vai várias vezes, porque você orça indo uma vez só. Você não orça usando várias vezes. Você se arrebenta também. Então, o que tu precisa? Quando tu faz uma gestão da produção, aí você tem um PCP, Planejamento e Controle da Produção, aí você implementa uma padronização de processo. Primeiro tu mapeia, depois tu padroniza o processo, faz uma gestão visual, enfim, a tua produção está mais redonda. Você já tem um controle mais assertivo de quanto tempo você vai levar para executar uma obra. E quando você está fazendo a precificação em cima disso, você fica tudo mais claro. Porque ali você vai saber qual é o teu custo. Porque eu falo custo, o pessoal deve estar achando que custo que é o quê? Que é só o da matéria-prima. Alumínio e vidro. Só a matéria-prima. Custo, alumínio e vidro. Alumínio e vidro vezes 3, ou vezes 2,5, vamos que vamos. Muitos são assim mesmo. Então, tipo assim, não é só isso. Né? Também não é só luz, você também tem um custo operacional. Para a tua empresa estar funcionando, você tem a tua estrutura, tu tem a tua operação, que por mês tu tem um número X. E você divide isso aí pelos dias trabalhados, vamos botar 22 aí, né? Não vamos esquecer dos impostos aí, tá? Também. Isso aí mesmo, não pode só negar. Isso aí o pessoal esquece. Esquece caramba. um Dá uma pouquinho. né? Esquecimento. Às vezes esquece até querendo esquecer mesmo. E aí você chega num número que por dia você tem um certo gasto. Então, se você orçou contando com 3 dias, você tem um custo X. Perfeito. Se virou 10, esses 10 vão sair da tua margem de lucro. Em relação a essas idas e vindas que acontecem, você tem outras maneiras de você minimizar isso. Né? E aí é todo um processo, né, que vai muito além de só a precificação. Né? Tem a ver também com a produção. Porque quando eu falo produção na indústria de esquadria, eu não falo só dentro da fábrica, eu também falo na rua, né? Porque o nosso processo acaba só quando a gente instala, não só dentro da fábrica. Então, existem várias técnicas, vários processos que você consegue padronizar. Você coloca ali um checklist, coloca uma coisa assim que você resolve a maioria dos problemas. A gente sabe que tem os percalços da obra, que tem arquitetos que são enrolados, né? Em português claro, a gente sabe disso. E também, e nisso aí, quando você precifica, na metodologia que a gente usa, a gente também coloca lá que você pode colocar uma porcentagem destinada a perdas. Tu não vai botar 30% de perda, mas você vai colocar um número que você, por exemplo, num histórico de obras suas, desse porte de Itaipava, por exemplo, você pode observar que você tem sempre os mesmos problemas ou problemas que se repetem, que são similares. Júnior, você acredita que eu coloquei? Eu coloquei essa taxazinha de perda, assim, sendo assim... Pô, E mesmo assim... eu não vou lá só 10 vezes, eu vou lá mais 15. Eu tô indo lá 30 vezes, entendeu? E mesmo assim, foi mais, foi além. Foi além. Então, o problema pode não estar só na precificação, mas o teu problema pode estar em um outro setor. Ah, tá, com certeza, com certeza. Eu acho o nosso setor é muito complicado, muito complexo. Eu acho o que vocês ensinam, assim, espetacular. Sério mesmo, sem demagogia. Eu acho muito bom mesmo.
Mas a gente sabe que na hora lá do negócio, você fala assim, o cara vai trabalhar 3 dias lá. Pô, dá dor de barriga nele umas 4, 5 vezes ao longo do dia. Aí ele inventa que não sei o quê, que a mulher... E faltou naquele dia. E aí tu tem que... É muito complexo isso. E eu acho que essa margem de erro, acho que tinha que botar 30%, é pouco. É mais, né? Pô, é mais. Não dá pra contar com isso, não. 30 minutos de programa, que o negócio tá pegando Tá pegando fogo. hein, Henrique? Henrique tá demais, né? Henrique Martínez agora. Henrique Martínez. Depois que ele foi pra concorrência, agora ele não é mais Hugo, não. Agora pra mim ele é Henrique. Se ele for Hugo, eu vou brigar com ele, pô. Não pode, Agora não é pode. Vamos, Fala, Henrique. Vamos lá. Agora Já eu vou te dar um tempo aí pra você vou falar. vestir essa carapuça aí, vamos Então vai. embora. Vamos lá. Bom, vamos lá. É um indicador muito importante que determina para onde você vai é o enquadramento da tua empresa. Você precisa enquadrar a tua empresa em uma categoria de acordo com o teu faturamento. O que vocês acham de empresa que está faturando algo que é acima do enquadramento que ela tá e ela fica fazendo várias empresas ali e coloca dentro de um grupo só, um nome só? Não sei se vocês me entenderam, que eu tô falando no Cambalhota, português, tá falando claro. essa cambalhota. Antigamente a gente cambalhota chamava... não, pedalada. Antigamente a gente chamava de laranja, mas hoje eu me deparo com pomar já, né? Tem empresário que chega que tem um pomar, né? Pô, isso é sacanagem demais, cara. É um pomar de frutas cítricas, né, irmão? Tem laranja, limão, tem tudo ali. Eu sempre coloco na mesa, né, essa questão de construir um castelo na areia. Eu provo para esse empresário que não vale a pena ele realmente correr esse risco, né? Fazer essa evasão fiscal, né? Na verdade, você acaba entrando num campo aí do crime tributário, né? Você vai muito a fundo. Então, o que as empresas precisam é de um planejamento tributário, né? O planejamento tributário, ele não tem uma receita, né, de bolo. Para cada empresa existe um planejamento. Por quê? Porque passa pelo chão de fábrica, passa pelo processo produtivo, passa pelo tamanho do ativo dessa empresa, né? As condições dessa empresa, realmente se é prédio próprio, se é alugado, se o maquinário é financiado ou não. Então, tem certas variáveis para tomar essa decisão. Isso é falta de conhecimento, né? Eu digo isso com propriedade. Quando o empresário chega lá com essa situação, às vezes está enquadrado no Simples Nacional, a empresa não deveria estar mais no Simples, está pagando ali impostos indevidos, né? Na verdade, a gente fala pagando para que o nosso público possa entender, mas empresa nenhuma paga imposto no Brasil, né? Quem realmente paga o imposto é o consumidor, né? Aquele que está na ponta. As empresas, elas recolhem os tributos para os cofres públicos, né? Esse é o termo correto, porque ela tira do consumidor e passa para o governo. Então, a precificação dela, né? Eu, como um contador chato, né? Vou falar do imposto. Esse imposto tem que ser recolhido e faz parte dali da composição do seu preço, né? E aí, se você não sabe precificar, você acaba não considerando a questão dos impostos e entra no mercado como aquele não faz, o outro também não faz, meu concorrente não faz, eu também não vou fazer. E muitos não sabem que a sonegação é um crime fiscal e também não sabem calcular. Então, isso é uma realidade, sim, que nós temos, aos poucos, né, trabalhado e mudado isso. E provando para esse empresário que não vale a pena. Eu vou deixar um número aqui para quem assistir. Aquele empresário que sonega, pega os últimos 5 anos desse faturamento que você não emitiu o documento fiscal e calcula 37% em cima desse faturamento. Se a Receita Federal ou a Receita Estadual bater na sua porta, é esse montante que você tem que pagar. Então, é construir literalmente um castelo na areia. Não vale a pena ir por esse caminho. Não vale a pena. E com a reforma, né, que a gente estava conversando ali nos bastidores, isso vai ficar muito mais transparente, né? Porque vai ficar como é o americano, né? Não é isso que você estava explicando, mais ou menos? Então, você vai ter ali o valor do produto e o valor do imposto, ele vai vir separado do produto, né? Valores ali, depois soma o total, é isso? É o por fora, né? É o imposto por fora. Nós temos muitos impostos e contribuições hoje que são calculados por dentro. Então, quando você vai lá para a área do chão de fábrica, que para mim é onde que está o dinheiro, né? A parte mais importante. O back-office, o próprio nome diz, né? Vem depois, né? Tá por trás, né? Então, o chão de fábrica... nasce lá, né? Todo esse processo. E quando você realmente
não tem o domínio dos tributos, cria esse problema. A reforma, a princípio, a essência dela é simplificar, é tirar esse custo Brasil. Uma empresa pequena, quando a gente fala em custo Brasil, talvez não sinta tanto impacto direto. Mas uma empresa grande, ela tem muitos colaboradores para fazer esse cálculo desses impostos. Então, às vezes, tem ali 50, 70, 100 profissionais calculando o imposto e fazendo a contabilidade. Então, essa simplificação vai diminuir esse custo Brasil, né, para os grandes empresários. Se tratando dos pequenos, vai ficar mais simples para você entender realmente aquilo que você está pagando, porque esses impostos, né, essa nova forma de calcular, ela vai ser por fora. E por fora é o produto mais o tributo ali, e você vai entender o total da sua nota fiscal, por exemplo, né? A lei ela já foi sancionada, já está em vigor, né? Ela, a partir de 1º de janeiro de 2026, algumas empresas já foram selecionadas, né, para fazer esse teste com o governo, mas já há algumas mudanças nas notas fiscais, né, para simular, para ver se realmente está tudo funcionando. E a partir de 2027, de fato, que entra o jogo valendo, né? Essa transação ela dura 7 anos, vai até 2033, e aí, a partir de lá, todos esses impostos e contribuições que conhecemos hoje, né, ICMS, PIS, COFINS, vão deixar de existir e vão passar a ter ali o IBS, a CBS e um único tipo de nota fiscal também a partir de 2033. Então, a essência é essa, é simplificar para acabar essa guerra e esse problema que o Brasil chegou a um ponto de deixar de ser um país atrativo, né, mesmo com juros altos, por causa dos impostos, né? Então, o meu conselho é esse, não vale a pena você ir pelo jeitinho brasileiro, não, porque a conta vai chegar. Danilo, assim, que eu me sinto uma pessoa que fui privilegiada na vida, né? Eu tive estudo, fiz o 3º grau e tal. Eu sou um privilegiado, né? A maioria não tem esse privilégio de ter conhecimento. Eu já acho, assim, falta para mim muito conhecimento em relação à contabilidade. Para mim é um buraco escuro, realmente, que eu fico, assim, perdido. Na verdade, lá na empresa, quem faz muito isso é o meu sócio, é o Sandro, que ele até conhece um pouco melhor. Eu me assusto, sinceramente, com a contabilidade. Eu acho difícil, chega a doer a minha cabeça. E aí eu acho que isso deve passar por muita gente mesmo, e aí faz com que as pessoas tenham medo e, às vezes, realmente façam a questão, o lado mais fácil do negócio para correr disso tudo, né? Correr, porque quando a gente... Sabe aquela história do que o cara, quando ele não tem argumento, ele começa a gritar? Uhum. É mais ou menos a mesma coisa. Porque quando tu sabe, quando tu conhece, quando tu tá absoluto daquela situação... Fica tranquilo. Tu fica tranquilo. Agora, quando tu não tá, tu tem que ganhar de alguma forma. Tem que ganhar gritando. É assim, cara. Sim, é verdade. Não é? É verdade. Então, assim, eu acho que realmente a gente, fazendo isso, você falando, você tem que falar mais mesmo na internet. Estou sendo cobrado muito por você isso. também, Júnior, na boa, você também, cara. Vocês têm que falar mais sobre isso para a galera conseguir entender, compreender e realmente ir pelo caminho que é o correto e que, às vezes, é o mais simples. É o mais simples. Se você, desde o início, começar a fazer o negócio certinho, tudo direitinho, cara, pode demorar um pouquinho mais, mas quando também engrenar, você está assim, ó, tranquilo. Eu quero pegar esse gancho aí que você falou, exatamente isso, essa questão do conhecimento. É um problema que vai não só na contabilidade, mas em todos os setores, cara. Tipo assim, eu que falo mais sobre a parte da produção e precificação também vejo muito isso. A falta de conhecimento e também eu vejo bastante a falta de interesse do serralheiro, do vidraceiro, e tem um cara também, buscar conhecimento. E tem um cara que ainda fala assim, esse cara tá falando besteira aí, eu faço isso aqui há 30 anos. Isso aí é um monte. Problema, né? Não tem esse ainda. Ainda mais, por exemplo, na minha figura e na do que somos mais jovens, a gente ainda enfrenta até um preconceito às vezes, né? Caramba. Os caras que são mais cabeça dura, assim, que não querem parar para ouvir. Então, isso é um problema muito grande. E também, por outro lado, eu acho engraçado que eu vejo que muitas pessoas comentam que o nosso mercado, ele não é muito profissional. Mas só que também quem tenta profissionalizar acaba não sendo ouvido ou é taxado que está falando besteira, está falando loucura. Então, é um problema que ele não fica só também extramercado, né? Que ninguém vem ajudar. Mas também as pessoas que estão inseridas no mercado também não param para buscar conhecimento.
Então, as pessoas que buscam conhecimento são diferenciadas. A pessoa que vai num simpósio, vai numa feira. Tem gente que não sabe nem que existe feira, que não sabe que existe simpósio, que o mundo daquela pessoa é aquilo ali, que a gente fala de tunnel vision, né? Que é a visão de túnel, assim, é só a serralheria dela. Entendeu? Então, é um grande problema essa questão do conhecimento. Que, como tu E tem uma pontuou. outra coisa nesse detalhe todo que você está falando. É porque, assim, a gente começa a falar de contabilidade, a gente começa a falar de precificação. Aí, vamos supor, aí a internet, aí o Hugo chega lá no Instagram dele, precificação e contabilidade, você ainda... O cara, ele pega aquilo ali e usa só para comercial. Ele não pega aquela informação e fala assim, não, E agora aplica, eu vou né? fazer certo. Não aplica. Sabe onde acontece muito isso? É na tal da norma. Cara, o que tu vê de gente na internet falando temperado no guarda-corpo, a 14 não sei o que, bababá, a 15 não sei o que, lá, lá, lá. O cara ali na essência dele mesmo, ele não cumpre nada, mas aí ele chega na internet, bota a cara lá e fala, norma, você tem que usar a norma. E isso vai acontecer, acontece muito. Porque vão pegar esses ganchos e usar só para o comercial, só para botar aquela cara linda, que eu faço a coisa bonitinha, e chega lá na hora não vai fazer. Mas mesmo assim, se a gente conseguir salvar 10 desses 100, pô, cara, eu acho que nós ganhamos, hein? Já tá melhorando. Né? A gente acha que nós ganhamos. Porque eu acho que isso vai acontecer. Acontece. Acha que não? Pô, pra caramba. Pra caramba. Eu tô pensando numa coisa aqui, de virar um pouquinho esse jogo aí. Vai esquentar Vamos o lá. negócio? Mais? Ah, vamos só virar um pouquinho aí, porque a gente tem que parar pra pensar um pouco naquele cara que ele cresceu, mas ele precisa mudar a mente. Foi o que você falou, né? Mindset. Ele precisa ter acesso a esse conhecimento para ele entender quem ele é, aonde que ele quer chegar ou aonde que ele tá, porque tem gente que não sabe. É, isso aí mesmo. O dono de serralheria, ele estava num tamanho pequeno, ele pensava lá e colocar de novo, né? O pão na mesa ali da família. Ele cresceu um pouco. Ele acha que ele vai poder tirar uma fatia maior. Como que se controla essas retiradas na empresa? O quanto que ele tem que fazer de retirada de acordo com o crescimento, o tamanho da empresa? Você pode me falar um pouco disso, Júnior? Aí tu deu aula, Henrique. Aí Pô. tu deu a aula. Gostei da pergunta. Eu acho que o óculos deu uma... Vamos lá. Então, Me fala onde vende desse daí que eu vou... Então, o primeiro passo é no sentido de que ele cresce, né? E aí a pergunta é, e aí ele quer tirar mais dinheiro, é isso, né? É isso. Em resumo, né? Então, tá. Primeiro, como que ele faz para se controlar? Seria isso. Isso. Então, primeiro, buscar conhecimento é um assunto muito importante. Ter controle, autocontrole, né? Entender que você tem o teu dinheiro e a empresa tem o dela. A empresa rica, patrão pobre. Que eu e meu pai, a gente fala bastante isso. Empresa rica, patrão pobre. Tem que ter isso sempre em mente. E você parar de confundir markup com margem de lucro líquida. Também tem muita gente que confunde isso. Que se resume a você aprender a precificar. Então, de maneira geral, é você fazer essa separação dos gastos da empresa, o que quer ter, o que não é, e você ter autocontrole. Porque não adianta também você crescer, você quer ter uma empresa próspera, você precisa contratar pessoas, você precisa processo, precisa tecnologia. E se você ficar tirando tudo que tu ganha, não dá. E também tem uma coisa que a gente vê muito aí, nas nossas andanças, que é o kit mortalidade que a gente fala, né? Que fecha uma obra legal, uma obra maior, já compra logo um iPhone do ano e um carro zero. A gente sabe que tem o conceito de você, tá querendo atingir um público-alvo melhor, você não vai chegar largado na obra, mas você também tem que ter pé no chão. Então, são esses pontos que, se você não tiver controle, como o Hugo falou, tu cresce, já quer tirar um monte de coisa, a tua empresa vai quebrar. Simples assim. Basicamente, de maneira geral, é isso que eu vejo. Mas como é que ele faz para ele entender como que funcionam esses percentuais? Qual que é o percentual ali do lucro que ele tem que deixar para casa, o caixa da empresa, para ele fortificar, deixar a empresa forte mesmo, saudável, e o quanto que ele pode fazer de retirada? Porque às vezes, vamos botar assim, o que a gente normalmente vê na internet, se eu provavelmente vou estar errado porque é uma coisa que está na internet. O cara fala assim, 33% é no fundo de reserva, 33% é da empresa, esses outros 33% é não sei o quê. Então, é mais ou menos isso que tu está querendo entender. É mais ou menos isso. Esse 33% é um número-chave mágico que usa até para financiamento, né? Isso, esse 33% é para a vida, mas eu queria entender isso. O quanto aonde que isso faz ele chegar e ele ter um crescimento saudável. Eu acredito que depende de cada realidade e também depende de cada empresa. Como o Felipe pontuou no início, né? Cada empresa tem uma realidade. Então, tem gente que herda tudo, tem gente que se endivida todo, sai do trabalho para conseguir comprar maquinário, comprar as coisas. Então, essa questão de você
o tanto que tu consegue tirar para você num prolabore, né, numa retirada, e o tanto que você mantém para a empresa e reinveste, eu acho que vai de acordo com a realidade que você... Primeiro, né, você tem que fazer essa análise, esse diagnóstico da tua situação. Porque, tipo assim, é difícil eu falar um número percentual, senão eu vou ficar igual os caras na internet, né? 33% é a fórmula mágica, é difícil. Eu preciso fazer essa análise, né? Aí, por exemplo, aí o Danilo pode até falar melhor, que é o que eu vejo para mim, que para você ter uma empresa próspera de início, você precisa ter uns melhores amigos, né? Você dono. Tu precisa ter um bom contador, um bom gestor de RH e um bom engenheiro de produção do teu lado. Ele tem um bom advogado também. É verdade. O que tu acha, Danilo? Não, assim, contabilmente, né, vocês conversando aí, a minha cabeça foi dentro de um balanço patrimonial, né? E a lei 6.404, que é a lei que rege toda a contabilidade, existe sim os dispositivos que você faz as suas reservas. Mas na prática, e isso eu aprendi com um contador bem antigo, experiente, né, um senhor já, é que você deve conhecer, primeiramente, o seu lucro para que você faça essa distribuição de lucro, né? Essa retirada. E aí a gente bate na contabilidade. Quando a empresa tem uma escrituração contábil, ela sabe o resultado que ela produziu e, a partir daí, ela pode, sim, tomar esse dinheiro ali para o sócio, tá? E na prática não acontece isso, né? Porque quando você fala assim, contador, né? O que vem na cabeça das pessoas? O que vem na sua cabeça quando fala contador? O que é o contador para você? Cara que faz um monte de conta. Falando de conta, né? Para mim, o contador é o cara que vai tomar meu dinheiro e dar para o governo. Então, assim, o contador, ele é o médico das empresas. Ele é o cientista que cuida desses números, dessa distribuição de lucro, né? De todo o ciclo, seja ele financeiro ou A econômico. saúde da empresa, né? A própria Financeira. saúde da empresa. E quando a contabilidade ela não é feita, porque no Brasil as pequenas empresas não fazem contabilidade, e isso pode assustar alguém, mas calcular imposto e fazer folha de pagamento, isso não é contabilidade. Ninguém estuda 4, 5 anos no banco de uma faculdade para aprender a calcular um DAS, né? Que é aquele boleto que muitos recebem. Eu tenho um lá no escritório, eu ia até trazer, eu imprimi um bem gigante assim, né? Tô andando com ele. Vocês vão ver na internet, ele é bem grandão mesmo. E por quê? Para mostrar para o mercado que imposto e folha de pagamento, né? Que é o que uma empresa muitas vezes pequena vai buscar no contador para resolver essa burocracia, isso não é contabilidade. Né? Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível o que é contabilidade e nós vamos entender essa distribuição de lucro. A contabilidade ela é a economia de uma empresa. Então, quando nós escutamos assim, a economia está boa, né? Igual do Brasil agora, está boa, né? E aí, o que acontece? Sobra dinheiro no bolso, né? Das empresas e das pessoas como um todo. Quando essa economia está ruim, falta dinheiro no bolso das pessoas e do consumidor, assim por diante, né, da população. Então, quando você tem uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, e você tem o controle econômico, que é a contabilidade, você vai saber, sim, retirar o dinheiro dessa empresa e o quanto você pode ou não. Então, nós estamos no mês de junho aí. Se você pegar esse pequeno empresário que você deu um exemplo e perguntar para ele assim, qual foi o seu lucro líquido do mês de maio de 2025? Ele não sabe te responder. E se ele não sabe te responder, quanto de dinheiro que eu posso tirar de uma empresa? Se eu não sei se ela produziu lucro. Então, a contabilidade ela é muito importante para que você saiba a saúde econômica da sua empresa. Porque o financeiro ele vem depois do econômico. Então, esse pequeno aí que começou, como você deu um exemplo, para ganhar o dinheiro e trazer o pão, né, para casa, ele crescer um pouquinho, ele precisa entender que a contabilidade é que vai demonstrar para ele qual a real saúde da empresa dele, o quanto ele vai poder tirar de dinheiro. E aí você pode deixar as reservas, né, que vão blindar essa empresa. Ele precisa também ter ali uma reserva mínima desse lucro, né, que vai se transformar em caixa para todo o ciclo operacional dele, e aí passa lá, né, por todo o processo e todo o plano orçamentário que foi feito para essa empresa, né?
todo o plano produtivo, para que ele tenha uma saúde financeira, mas o econômico ele vem antes do financeiro, né? Então, o conselho que eu dou é que, assim, cobrem os seus contadores, façam contabilidade, porque a contabilidade ela vai demonstrar realmente a saúde dessa empresa e você vai saber se você pode ou não tirar o dinheiro. É muito simples. Não, da forma que você falou, deixou o negócio muito simples mesmo. E aí eu vou colocar um adendo nisso aí. Você deve ter dificuldade na hora de, mesmo tendo que fazer a contabilidade da empresa, com a questão do gestor, porque tem gente que não quer te falar tudo. E você tem que saber de tudo. O que ele comprou, o que ele pagou, o que ele fez, qual o funcionário. Ora, ele tem que te contar exatamente tudo, mesmo que ele tenha comprado algo para o particular dele na parte da empresa, ele tem que passar essa informação para você para que essa contabilidade ela esteja redondinha. Perfeito, perfeito. Isso hoje a tecnologia ajuda muito o contador, né? Aquele contador que gosta de tecnologia. Então, assim, eu sou um contador que não gosto de papel. No escritório não tem impressora e não tem papel, é 100% tecnológico. Então, isso me ajuda, assim, a descobrir, né, algo que acontece por fora aí. Mas a importância de educar esse empresário para ele entender realmente a importância da contabilidade. O Brasil e as empresas não usam contabilidade, né? Usam contador para calcular o imposto e faz sentido, né, por todo o problema que a gente tem interno, né, e calcular a folha de pagamento. Mas a contabilidade real, ela não é utilizada. E eu entendo, sim, né, por experiência e olhando aí os próximos anos, é que a contabilidade ela vai ser mais usada como uma ferramenta realmente de gestão, porque os impostos vão deixar de ser uma preocupação, né, nessa transição. Eu até recebi de um empresário falando assim, Danilo, agora que os impostos vão ser simplificados, né, o que você vai fazer da vida? Porque ninguém mais vai precisar de contador. Eu escutei isso, né? Vida real. E aí eu tive que explicar para ele que a contabilidade não é calcular imposto. Eu, como contador, não gosto de calcular imposto. Não gosto de mandar uma guia de imposto para o meu cliente, né? Porque a gente conhece o nosso país. Mas faz parte da atividade. Então, a contabilidade ela é muito importante. Ela resolve essas questões, realmente, e essas dúvidas que o pequeno, médio ou grande empresário tem. Aí me tira uma dúvida. Essa guia você tira o contador, mas ela não é obrigatória o contador tirar. O próprio empreendedor, o próprio empresário, ele pode tirar a guia de imposto dele, não pode? Ou não? Ou eu estou errado do que eu estou falando? Pode. Você não precisa de nenhum registro em algum conselho para que você calcule o seu imposto, né? Tipo um MEI, né? Um MEI mesmo ele tira. O MEI, o microempreendedor individual, ele vai na internet lá, imprime a guia e faz o pagamento. Não, mesmo um simples também você consegue tirar. Até um simples, se você fazendo o cálculo do imposto ali de forma correta, né? Todo o cálculo, você consegue ir no site da Receita Federal e fazer ali, né? Lançar os valores e fazer a impressão da guia ali para fazer o pagamento, né? O simples não é tão simples assim de calcular, porque você tem uma lei complementar aí bem complicada, mas sim, é possível o próprio contribuinte imprimir a guia dele. Eu coloquei isso só para mostrar exatamente que o contador não necessariamente é para tirar só imposto, porque Sim. se não para tirar só imposto não precisa nem do contador, você mesmo consegue lá tirar o teu imposto. Sim. Eu só quis aí colocar na mesa que não é para isso, né? Só isso. E aí, meu amigo, tem aí mais alguma pergunta aí? Porque hoje tu tá bom de pergunta, Tá hein? bom. Tu vem preparado mesmo, hein, cara? É o Henrique, é o óculos, eu não sei o Henrique, que é. cara, tá diferente. o cara agora, meu irmão. Batizou, Henrique. O cara agora Martins. virou carioca. Agora fala agora Agora biscoito, esquece, rapaz. Me biscoito. respeita. Agora melhorou. Cara aí. Cara, eu acho que voltar um pouco mais ali pro lado da produção do Júnior e entender um pouco mais a fundo como que o empreendedor, que ele está pensando numa jornada, ele precisa de alguns indicadores que levem ele para um caminho. Se ele tem um objetivo, vamos lá, ele está aqui trabalhando com sistemas padronizados, que está ali naquela linha de commodity que todo mundo tem, Sim. mas ele quer ir para o alto padrão. O que seria um indicador saudável para ele? Eu sei que isso é complexo, tá? Mas o que seria um indicador saudável para ele do ponto de vista de produção e de financeiro para ele galgar esses degraus de uma forma segura? Tá, então, assim, quando ele está na commodity e ele está mirando ir para um alto padrão,
primeiro de tudo, tem que se passar por uma estruturação dentro da empresa dele. E quando eu falo uma estruturação, não só na produção, mas de maneira geral. Inclusive na mentalidade dele. Quando eu falo de mentalidade, não é nada negócio motivacional, não. Porque eu vejo muita gente falando na internet que é motivacional, injeção, e eu não gosto disso, não. É prático mesmo. Realmente é preciso ter cabeça que você agora vai lidar com um público diferente. E aí, primeiro passo, a questão do indicador. Você precisa, em primeiro, entender a tua capacidade produtiva. Tá? Esse é um ponto que a gente bate muito. Capacidade produtiva, para quem não sabe, é o teto, né? Vamos dizer assim, até onde ele consegue produzir no mês, o máximo. Porque tem o máximo. Os quilos, Sim. né? Os quilos, Sim. né? Você pode indicar de várias maneiras. Eu gosto de indicar por quilo, né? Por exemplo, o indicador a capacidade produtiva da serralheria X é 10 toneladas por mês. Beleza, esse é o ponto. Então, quando eu sei a capacidade produtiva, as coisas começam a ficar mais claras de todos os setores. Então, vamos supor, nesse exemplo, 10 toneladas por mês é a minha capacidade, é o meu máximo que eu consigo atingir. Como que eu chego nessa capacidade? Aí vai vários fatores, né? Um pouco mais complexo, mas em resumo, teu espaço, número de pessoas, o produto que tu trabalha, Capacidade enfim. de produção de cada um. Exatamente, os quilos que ele produz, né, individualmente, é um estudo um pouco mais aprofundado, mas de maneira geral, né, é isso. Então, você primeiro, o indicador que tu precisa, saber a tua capacidade produtiva, tá? E aí, uma vez que você sabe, você consegue direcionar, por exemplo, para o teu comercial, para o teu marketing. Vamos supor, 10 toneladas é o meu máximo no mês. Só que nesse mês, já está no dia 15, um exemplo, e eu estou 3 toneladas por mês só que eu estou fazendo. Então, isso indica que eu tenho espaço para crescer, que eu consigo crescer e que eu preciso crescer. Seria diferente se eu tivesse com as mesmas 10 toneladas, já tivesse já com 9,5, ou 10, ou explodindo no 11. Mas como que eu sei disso, que eu estou começando a ficar ruim? Porque eu levantei um indicador de desempenho, que é, primeiro, saber a minha capacidade produtiva. Então, esse é o primeiro passo. E aí, quando eu tenho essa noção, eu consigo dizer para o comercial, falar assim, esse mês a gente precisa meter mais marcha, né? Precisa vender mais, porque a gente precisa faturar e a gente tem espaço. Também, no outro exemplo, não, segura, coloca as vendas só mais para o mês lá da frente, porque não dá mais. Então, esse é o primeiro passo. Outro ponto é você conseguir entender onde você está hoje, que até o Hugo falou agora há pouco, né? Que isso aí é um conceito de planejamento estratégico. Você precisa entender onde tu está hoje, aonde você quer chegar e o que tu precisa fazer para atingir esse objetivo. E aí você divide, né, em metas e aí você vai fazendo esse desdobramento e a partir daí você consegue visualizar. Então, por exemplo, hoje eu faço 10 toneladas. 10 toneladas é até um exemplo já muito grande, né? Vamos supor que ele é pequeno. Eu faço 1 tonelada mês e eu quero chegar até 5 toneladas, né? Que aí já vai fazer esse passo. Você vai começar também a entender o público que tu vai trabalhar. Então, hoje tu trabalha no público de cliente final, cliente de bairro, né? Que você está com commodity, vidro temperado, linha 25, bitola 25. E aí eu quero ir para um alto padrão. Já quero ir para a linha 42, já começo a atacar arquitetos. E aí como que eu me aproximo desse arquiteto? Como que eu posiciono o meu Instagram, né? Que hoje o Instagram é um dos maiores, se não o maior canal de aquisição que a gente tem. Então, como que é o meu brand, como que o meu marketing vai se comunicar com o mercado, que agora eu vou deixar de trabalhar com esse público pequeno e eu quero trabalhar com um público maior, de alto padrão, quero trabalhar com condomínio, quero trabalhar um produto diferenciado. E aí você estava falando, quando o cara tem 1 tonelada, o marketing é ele mesmo que faz. Quando ele quer ir para 5 toneladas, ele tem que colocar no gasto dele que, calma aí, agora eu vou precisar de uma agência de marketing para fazer isso, que eu sozinho, para chegar lá nas 5 toneladas e conseguir alcançar esse público do arquiteto e todos esses públicos para chegar nas 5 toneladas, eu vou precisar de um profissional qualificado para isso. E isso vai aumentando os custos, né? Que não é só o cara que sabe editar arte e botar o post, né? Precisa de uma estratégia de marketing por trás. Entendeu? Tem hora, tem a opção. Exatamente. E aí é o ponto que o Felipe botou que eu ia chegar, que é a questão também da tua equipe, né? Que você vai eventualmente precisar aumentar a tua equipe caso seja necessário. Não é que tu vai contratar 10 pessoas do nada. Porque a gente sabe que também não é fácil tu contratar 10 pessoas do nada aqui no nosso mercado. Então é algo que você vai fazendo aos poucos. Mas o indicador de desempenho é a questão do quilo, é você entender onde tu está hoje, onde tu quer chegar, o que tu vai fazer para traçar esses objetivos. E aí esses objetivos, por exemplo, eu quero melhorar, eu quero aumentar 2 toneladas em 6 meses. É um indicador. O que eu vou fazer para isso? Vou contratar mais pessoas. E aí, se eu quero atender um arquiteto, né, um público mais de alto padrão, eu preciso ter um produto para ele. Porque eu não vou entrar no mercado de alto padrão vendendo linha bitola 25. Então, a gente sabe que precisa ter uma linha 42, aí algo diferencial, né? Então, de maneira geral, é assim que eu vejo. Você precisa estruturar a tua empresa passo a passo. E a produção ela vai acompanhando. Então, tu começa a fazer uma produção mais profissional, uma gestão profissional. Tu para de ser um gestor amador, que você espera as coisas acontecerem e vai apagar um incêndio,
que é a maioria que a gente vê que acontece, e você passa a fazer uma gestão profissional que você se antecipa aos problemas. Como que tu antecipa os problemas? Deixando a tua produção redonda. Então, primeiro, tu vai mapear o processo, através de fluxograma, tu vai fazer uma padronização do processo, que aí tu pega o POP, Procedimento Operacional Padrão, que é um documento onde você padroniza. Então, primeiro, uma dica aí legal, essa dica aí que a gente dá na consultoria. Tu vai fazer o seguinte, você, por exemplo, vai no setor de orçamento. Você, gestor, tu vai chegar lá, você vai anotar o que a pessoa do orçamento faz. Passo a passo. Se ela levanta para beber água, se ela... Por exemplo, o meu computador está aqui, eu tenho que ir lá no Hugo pegar e para entregar o orçamento para o projetista ver, enfim. Anota tudo. Depois você vai identificar os gargalos e os problemas desse processo que está sendo executado. E aí, uma vez que você fez isso, você vai chegar no melhor. Tu vai conseguir otimizar e vai tirar essas lacunas. E aí, uma vez que tu chegou no ideal, tu padroniza. Esse é o teu novo padrão. Essa é a gestão generalista que a gente chama, de maneira geral. Isso aí você aplica, né, na melhoria contínua em todos os setores. Então, tu precisa ter a tua produção redonda. Começa a colocar a gestão visual. Procura entender o que é planejamento e controle de produção. Tá? E você também procura clientes melhores, né? Melhor no sentido que vai ser de acordo com a tua realidade que você está querendo atingir. Porque também não tem essa. Eu estou falando aqui, você quer ir para alto padrão, você está hoje no padrão mais baixo, não quer dizer que é certo ou errado. É questão de estratégia, o posicionamento que você está querendo adquirir. Sim, é para o público que você quer atingir. Exatamente, porque tem gente que ganha... certo e errado. Tem gente que ganha dinheiro também vendendo vídeo temperado. Mas é aquela questão que eu te falei. Agora a moda é norma, é alto padrão. Amanhã vai ser a contabilidade, a precificação. Porque é isso. Agora todo mundo é alto padrão, sem ser alto padrão. Sem que a empresa seja alto padrão. É isso. Essa é a questão toda do negócio. É tudo que a internet também, ela é muito boa, maravilhosa, mas ela também tem os seus muito oba-oba na internet. Problemas, tem também os seus problemas. E muitas das vezes o cara se torna realmente uma referência no mercado, falando uma opção de coisa e realmente ele mesmo não cumpre com aquilo. Mas o papel aqui do Naveia é justamente chamar pessoas que estão num universo que não são tão distantes e a gente conseguir linkar esses assuntos. E aí, baseado no que o Júnior falou... Perdão. Baseado no que o Júnior falou, essa modificação de 1 quilo de 1 tonelada para 5 toneladas, essa mudança de marketing e tal, não sei o quê, como é que isso muda para a contabilidade? O que vai mudar isso para a contabilidade? E uma outra coisa, ele tem que mudar o patamar dele de empresa? E agora você não... Agora você paga uma coisa, agora você vai ter que pagar outra, amigão. Como é que funciona isso aí, linkando esses dois assuntos? Muda tudo, né? Quando você cresce, o médico, quando cuida de uma criança, é um determinado medicamento, né? Quando vai cuidar de um adulto, é outro medicamento. Então, quando essa empresa passa de 1 tonelada para 10, provavelmente o regime dela tributário vai mudar. O que é o regime tributário? É a forma como ela calcula e recolhe os seus impostos, né? Você deu o exemplo aí do marketing, né? Então, a pergunta seria, esse profissional do marketing que você contratou, como que ele entra na precificação, né? Se ele é um custo fixo, né? Você vai tratar ele como um custo fixo, como que eu faço o rateio desse profissional para cada orçamento e venda que eu for realizar? Se for um custo variável, como que eu vou tratar? Então, tudo muda na empresa quando essa empresa deixa de ser uma empresa pequena e passa a ser uma empresa de médio porte, né? E esse tudo que eu digo além de todos os processos, quando nós vamos para a gestão, todos os controles, né? Precisa ter um controle financeiro mais eficiente, né? Levado no dia a dia, todas as suas conciliações bancárias, contas a receber, a pagar, né? Precisa entender a margem de contribuição, se não for para o produto, por obra, mas pelo menos uma margem de contribuição geral da empresa. Essa empresa precisa ganhar maturidade, assim como na produção ela vai crescendo com os seus processos e controle, na gestão, na contabilidade, ela também precisa ir ganhando essa maturidade e o próprio empresário ter o controle. Ele não quer se envolver ou aprender, né? Então, se cerque de pessoas que possam fazer aquilo que você não quer fazer ou não é bom para fazer, né? É isso que essa empresa, nessa mudança de pequena para média empresa, ela tem que se preocupar bastante. Pegando esse gancho rapidinho, só complementando por favor. Que é a questão que ele comentou, foi bem interessante, que é a questão do empresário em si, né? Que eu falei bastante da parte da estruturação da empresa. Mas o empresário também, quando você está pequeno, ele está muito envolvido no operacional. Então, quando você quer atingir um outro patamar de empresa,
você precisa começar a largar o osso, né? Você é um empresário que nos escuta, tem que começar a entender isso. Então, como que tu faz isso? Contratando pessoas, né? A gente precisa crescer o time para que substitua ele e ele possa focar no estratégico. Óbvio que não vai ser de uma hora para outra. Então, por exemplo, ele contrata uma pessoa aqui, uma pessoa ali, sobe para o nível tático, que é aquele nível mais gerencial, e aí, conforme vai crescendo e atingindo o objetivo final dele, ele vai conseguir focar no estratégico. Esse é o sonho, né? Para que ele fique só no estratégico. Então, esse é um ponto muito interessante também, que as pessoas, às vezes, esquecem isso, né? Se ele está num nível assim que ele pode se preocupar só com a parte estratégica, ele tem que fazer isso com qualidade. Não ficar querendo ficar só no operacional, porque você até comentou no início, acho que o Danilo comentou que hoje ele é uma empresa que abre uma nova serralheria, é uma pessoa que era técnica ou que era do comercial. Normalmente esse que é o padrão, né? Quando não vem familiar, como o Hugo pontuou. Então, esse é um ponto também, né? Respondendo a tua pergunta, o que precisa-se para elevar o nível da tua serralheria, da tua empresa? O saber crescer é complicado demais. Eu, quando estava muito pequenininho na Sonora, eu sempre tive esse pensamento de tentar, né, dentro da minha limitação, saber crescer da forma correta, da forma certa, porque senão vira o que você falou, Danilo, é um castelinho de areia. Chegou lá, acabou. Bate a onda, destrói absolutamente tudo, porque todo mundo, né, tem essa visão, né, quando você abre um negócio, de, pô, eu quero crescer, eu quero ser grande, eu quero ser isso. Só que nem sempre é a melhor estratégia. Né? De repente, a melhor estratégia, você aí, meu amigo serralheiro, é você continuar do seu tamaninho, porque quando você cresce demais, você aparece demais, você tem despesa demais, Mas você tem funcionário demais, você tem tudo demais e aquele problema. Você acha que vai crescer e vai ter aqueles mesmos problemas que você tinha, mas você não tem. Não tem. É muito maior. E aí é o que você falou. Você tem que fazer o quê? Se cercar de pessoas que sejam qualificadas para poder você continuar dando gás e o negócio funcionando. Porque se você quiser abraçar o mundo, é ruim, não vai conseguir, não. Tem que estar disposto a pagar o preço, né? Tudo que tu falou aí, se o cara não tá... Porque é muito difícil crescer, dói na carne crescer. Eu sei disso, que eu estou passando por isso, né, Hugo? Estamos, né? Estamos. Na Sonora passando por isso. Porque dói na carne, dói na carne, é difícil. E aí, quando você se vê naquele meio daquele problemaço, você fala assim, calma aí, agora, calma aí. Pô, vamos rever os processos, as coisas têm que ser... Não dá para continuar como estava antes. Ah, mas antes dava certo, mas não dá mais. Agora tem que mudar a estratégia. Então, a gente tem que continuar pensando, estudando e chamando pessoas qualificadas para poder fazer com que o negócio abra sua mente e realmente consiga você crescer uma empresa que esteja muito bem estruturada e, se Deus quiser, perpetue. Senão, eu acho que a queda é muito grave. Crescer é muito difícil. Sim. É muito difícil. Isso aí faz muito sentido que tu falou de chamar ajuda externa, porque você está muito envolvido na tua operação, na tua parte estratégica, você já está acostumado do jeito que está ali. Então, pode ser que está bagunçado e você não consegue chegar, porque aquilo ali já é o teu normal. Então, você chamar pessoas de fora, um contador, um consultor que vai mexer na tua engenharia de produção, na tua gestão, é super importante, independente do porte da tua empresa. Porque quando você está muito focado na operação, você já não sabe o que é certo e o que é errado, sabe o que acontece na tua realidade. E aí, a gente sabe que, pô, indo na feira, indo num simpósio, você começa a pegar uns insights, mas não é o que vai te impulsionar, ele vai te dar um norte. E é como eu falei, né, do início tu até comentou que o tempo é dinheiro, pô, você é um empresário, você é o CEO da tua empresa, o diretor. Às vezes você não tem tempo de fazer o passo a passo lá na produção, mapear processo, entender o que está acontecendo. Então essa questão é muito interessante de conseguir chamar ajuda de fora, porque se fosse assim, a Coca-Cola não tinha consultor, pô. Por que vai precisar ter consultor? Coca-Cola, Burger King, grandes empresas não precisam, porque uma visão de fora é bem diferente e ganha muito tempo. E tempo é dinheiro dentro de uma companhia. Eu continuo enxergando, desculpa, meus amigos, eu amo o nosso setor, é dele que eu vivo, mas vocês têm a cabeça muito pequena nas coisas, porque o cara pensa assim, ó, não vou contratar o cara não, porque eu vou gastar mais dinheiro aqui. Não vou contratar um cara especialista em acústica, porque é muito dinheiro. Não vou contratar o professor, não, é muito dinheiro. Aí o cara tem a cabeça desse tamanho, mas quer ser desse tamanho. Aí não tem como. Essa equação
equação não fecha, não dá, entendeu? 3 mais 2 nunca vai ser 4, pô. Não tem essa. Então, o cara tem que entender que se você quer crescer, você tem que se cercar dos melhores. E os melhores ganham bem. Sim. Né? Com certeza. Fora Por que eu falei nem? Né? Com certeza. Eu acho... O empresário não pode... Perdão. O Imagina, empresário vai lá. não pode economizar no intelecto, né? Isso realmente é um caminho para o fracasso. Quem quer crescer tem que pagar o preço, dói, né? E tem que pagar realmente um bom profissional. A mão de obra já está tão difícil, né? E quando você encontra um bom profissional, você realmente tem que valorizar se você pensa em crescer, né? Para aquele empresário que pensa em crescer, realmente não pode pensar em economizar no intelecto, porque essa nova inteligência, essa nova mão de obra, ela vai poder realmente fazer a sua empresa, né, alavancar e muda crescer muito mais. rápido. Muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido. É tudo muito rápido. Entendeu? O curso de precificação que eu fiz há 2, 3 anos atrás com o Esdeunício, provavelmente não é o mesmo curso de hoje. Mudou, já é outra coisa. A contabilidade que eu vi com você agora, não, mas, Felipe, agora saiu um negócio lá que agora você paga... E toda hora o negócio está mudando, entendeu? Então, se você não se atualizar, você vai ficar para trás. Falei demais, eu vou até beber uma água. Eu vou aproveitar que você tá bebendo essa água aí para fazer uma pergunta e levar isso de novo para um outro caminho, porque tudo isso é muito complexo e é tudo muito interno. Só que antes de você fazer tudo isso acontecer, antes de você colocar o cliente, fazer um lead virar cliente, você precisa se apresentar, você precisa argumentar. Eu sei que uma coisa é posicionamento de mercado, outra coisa é prospecção, quando você precisa de novos clientes, independente do perfil dele. Como é que a gente faz para ter argumentos contábeis, para ter argumentos técnicos de que a tua empresa ela está se posicionando no preço? Fala, nossa, aqui, fala o que aconteceu. Vou falar. Vindo para cá, pode falar. Não, vou falar. Fala a diferença de orçamento do diferença nosso de orçamento para o nosso concorrente. É a diferença de orçamento. Acontece, né? E aconteceu isso, né? A gente vindo para cá. O cliente achando que ele está comparando banana com banana. Na verdade, eu não queria nem entrar no campo técnico aqui, mas banana com banana. E o nosso preço estava lá do orçamento, né? Desse orçamento específico, 30 mil, e do concorrente estava lá 18 mil. Como que a gente faz isso? Como que a gente justifica ele falando, isso? Falando que é a mesma coisa, que o produto é a mesma coisa. Falando que é banana com banana. O cliente falando. O cliente falando que é a mesma coisa. Não, o concorrente falando que isso aí, falando que é a mesma caneca, que a nossa caneca é a mesma coisa que a caneca dele. E ele vende isso. E o cliente, como é que o cara enxerga? A gente fica, né, pensando, bolando estratégias de venda, essas coisas todas. Isso é muito difícil, fazer com que o cliente enxergue o nosso produto, né? E essa diferença é porque ele acha que tudo é igual, que tudo é janela. Mas aí tem um ponto interessante, né? Cada profissional, cada empresa vai ter ali uma expertise técnica de produto para isso. Essa é uma questão. Que eu acho que é a mais usada quando está ali no campo comercial. Mas como é que ele usa esses diferenciais da empresa dele? Como que ele pode ter insights para dar garantias para aquele prospecto dele, que vai ser um futuro cliente, de que aquilo vai dar certo, sabe? Tipo, algo fora da caixa, do tipo, eu com a minha empresa funcionando redondinho aqui, eu não vou te entregar só isso aqui, lá no futuro você vai estar respaldado com isso, porque eu me comporto dessa forma no mercado, eu pago meu imposto. O que a gente pode ter de insight para ajudar aí o serralheiro e vidraceiro vender mais? Quer falar? Agora, legal esse momento que eles ficam olhando um pra cada Esse outro. momento que passa o Espírito Santo é uma maravilha. Eu até me bendo. Não, assim, nesse caso, essa diferença aí de orçamento... Se vocês estiverem com dificuldade, eu chamo reforço. Não, fica tranquilo. Essa diferença de orçamento aí é só não emitir a nota fiscal. Né? Não. Brincadeira. Assim, o posicionamento, né, da venda, né, eu sempre trato realmente com um diferencial. Se você não mostrar esse diferencial, dificilmente você consegue realizar uma venda, né? No meu campo contabilidade,
nós temos uma vantagem por ser a primeira e a única empresa do mercado a fazer para o mercado de vida e esquadrias a contabilidade. E a gente sempre usa no comercial um comparativo de box, por exemplo, né? Você tem um box padrão e você tem um box de aço inox, né? Tudo é box, né? Mas um tem uma qualidade e outra é outra realidade, outra qualidade. Então, tudo é contabilidade. Mas dentro do nosso mercado, como eu coloquei aqui, muitas empresas, quando chegam, não têm contabilidade, né? O que ela tem é a emissão da guia do imposto e uma folha de pagamento. Então, a primeira pergunta que eu faço é: você tem contabilidade? Né? Me apresenta o balanço da sua empresa. 99% das empresas não tem essa informação. Então, levando essa condição de você transformar realmente um prospecto num lead e você encantar esse lead, né, até o momento do fechamento de uma venda, passa muito pela experiência que ele vai ter com a sua empresa. Essa experiência, desde o momento da prospecção até o momento da apresentação de um orçamento, precisa ser diferente do concorrente, né? Muitos fazem a mesma coisa quando vão apresentar o orçamento, né? Pegam as medidas, fazem o cálculo e entregam o orçamento. Todo mundo faz isso. Mas se você criar realmente um encantamento na sua empresa, quando for apresentar esse orçamento, você vai ter uma vantagem sobre esse próprio cliente. E o pós-venda é muito importante também. Não só a venda, mas o pós-venda, para que esse cliente se torne um cliente que ele possa virar um vendedor da sua empresa de forma ativa, né? Então, qual a experiência que esse prospecto, esse lead, ele está tendo com a sua empresa? Mais um orçamento, inclusive os sistemas do nosso mercado, né? Eles imprimem ali o orçamento praticamente todos iguais, né? É uma fotinho, é a descrição e o valor. Então, para esse cliente leigo, se ele pega um orçamento A, orçamento B, o desenho ali, o nome é praticamente igual. Ele não consegue ter essa sensibilidade de você falar para ele da linha 16, 25, 42, Gold. Ele quer a janela, ele quer a borda. Ele quer que você feche o vão lá que está chovendo, entendeu? É isso que ele quer. Mas qual que é a experiência? Que experiência que ele está tendo desde do primeiro contato, né? Eu acho que é aí que está a diferença para que você consiga converter e não voltar somente por preço, né? Criar um DNA na imagem da marca, né? E aí, puxando um pouco para o marketing mesmo, eu acho que isso é fundamental para que o cliente entenda, no nosso setor, que aquela empresa é uma empresa realmente já diferenciada e ela ouve isso. Isso acontece com a Sonora. Tem grupos de WhatsApp que falam da Sonora o tempo todo. Então, eu acho que esse seria mais ou menos o caminho. Você tem que entender que é um funil, né? Tem que conseguir entender o funil, por exemplo, a questão do Instagram, né? Do marketing no geral. Hoje a vitrine no Instagram. Ali já começa o seu posicionamento. Ali você tem que ter uma estratégia de comunicação para quem você está falando. Então, só aí já começa. Porque aí é a questão de onde o lead vai te encontrar. Para o lead virar cliente, eu defendo muito que tem que ter uma prospecção ativa. Para mim, na indústria de esquadrias, o vendedor não tem que ficar dentro da empresa sentado esperando o telefone tocar. Eu não gosto disso. Para mim, o vendedor tem que ir na rua, tem que ser vendedor externo. Uma vez que esse vendedor vai à rua e chega até o cliente, faz visitas, ele tem que estar bem treinado. Sim. Igual eu falei no início, né, no início do nosso podcast, que eu comentei que tem, na questão quando eu falei de mentalidade, quando tu vende commodity, quando tu vende alto padrão. Então, o teu vendedor tem que estar treinado para conseguir falar os benefícios que aquele produto tem. E conseguir visualizar o que o cliente, qual é a dor do cliente, e a partir dali bater em cima disso. Dentro, claro, de honestidade, de índole, mas que o teu produto realmente vai entregar. Porque, como o Danilo falou, não vai achando aí que só porque a pessoa é arquiteta que ela sabe tudo de esquadria. Não vai pensar não, você que nos ouve. Então, o seu vendedor, você que é vendedor, você tem que estar treinado, tem que buscar conhecimento técnico, porque também muito vendedor acha que não precisa saber. Óbvio que não precisa saber o projeto 100%, mas ele precisa entender o produto que ele está vendendo. Sem dúvida. Saber os benefícios que entrega. O vidro, a gente consegue colocar aqui um vidro duplo aqui nessa linha aqui, que aí consegue trazer um benefício melhor, benefício acústico melhor, até que o próprio Hugo comenta bastante. Então, esse é o ponto. Então, respondendo a tua dúvida, você precisa, primeiro, saber se posicionar
de acordo com esse cliente, porque também vai ter clientes que estão dentro do teu raio de ação que naquele momento esse cliente está buscando preço. Que não adianta que o teu vendedor está batendo, está falando qual é o benefício, mas o cara tá de mente fechada, vai fazer o quê? Ele vai ter que se arrebentar lá com o outro que está vendendo um produto inferior falando que é igual, porque o cara não teve mente aberta, mas não eram todos assim. Então, é um trabalho, como o Felipe também pontuou, que você se posiciona como um produto exclusivo, um produto diferente. Você, no caso aqui, trabalha com o público de alto padrão, né? Que está nesse foco. Como exclusivo e aprender a oferecer direito o que tu vende. Porque a gente vê também que muitos não sabem oferecer o que vende. Fala assim, essa linha aí é melhor, pô. Linha Bitola 42 é melhor, mas aí o arquiteto vai dizer é melhor por quê? Aí ele não vai saber, o arquiteto não vai saber. Quem tem que saber é você. Então, de maneira geral, é isso. Saber se posicionar, entender qual é o funil de vendas que o teu cliente percorre, ou seja, como que ele te acha e até ele fechar o contrato contigo, o caminho que ele percorre, e ali você traça estratégia para você atacar ele. Mas, de maneira geral, treinar o teu vendedor, ou se é você o vendedor, estar preparado para conversar com ele. E eu também acho que, além disso tudo, no nosso mercado, a venda ela é muito relacional. A gente tem essa questão de ser B2B, B2C, né? Mas esquece muito que são humanos falando com humanos, né? Sim. Então, você tem que ter um relacionamento. Então, você criar um relacionamento, por exemplo, você que trabalha aí focando em arquiteto, um exemplo aqui do arquiteto, você participar de um núcleo de arquitetos. Você, tá prospectando um arquiteto, quero entrar nas obras que ele faz. Você manda alguma coisa para ele, uma lembrança para ele, marca um café, um almoço, vou apresentar meu portfólio aqui. Relacionamento. Isso é muito interessante para as vendas, ainda mais vendas do nosso mercado, que são obras de ticket médio alto, né? Quem está lidando aí com esse público. Relacionamento, porque muitas vezes a tua empresa vai se posicionar bem, a do concorrente vai se posicionar bem, só que o que vai diferenciar é quem o arquiteto quer. E aí, como que ele vai querer? Às vezes não é preço, pô. Às vezes ele se identificou mais com o Felipe do que com o Hugo, vai fechar com o Felipe. E os dois eram iguais, empresa mesma qualidade. Então, esse é um ponto muito interessante também, uma dica. A questão de relacionamento, criar um relacionamento. Você tem o teu CRM, aí tu tem lá o teu lead, teu cliente potencial. Pô, ele faz aniversário 5 de junho. 5 de junho tu manda lembrancinha pra ele. Arquiteto gosta dessas coisas, de mimo, pô. Sim. Então, é isso, de maneira geral. A gente entra já num âmbito de vendas, né? Que a gente realmente existe todo um processo, né? Para você chegar lá e encantar o cliente, ele conseguir compreender. Que aí eu já acho que já é uma parte de venda, mas falando do que a gente está querendo dizer aqui, eu acho que sempre no nosso mercado a gente tem que mostrar o valor dentro da sua própria marca. Ela tem que falar mais até que muitas das vezes o produto. É claro, chegar lá o produto vai ter que entregar tudo aquilo ali. Sim. Prometeu, É óbvio. Mas porque eu sinto a dificuldade, todas essas informações que nós falamos, né? Até no episódio que está no ar do Alexandre, do Galina, nós falamos muito a respeito disso, que é chegar no cliente final todas essas informações que são dentro do nosso setor de esquadria. Que esse sistema é assim, aquele sistema é assado, esse é homologado, esse não é. O cliente final... O arquiteto já não sabe. O cliente final, então, é uma outra forma. Sim. E aí você tem duas formas de atender, um cliente final e um arquiteto. O arquiteto, algumas das vezes, tem interesses. O cliente final, o interesse dele é que resolva o problema dele, né? Então, tudo isso é uma equação e que eu acho que ainda acaba a gente conseguindo fazer com que essas informações cheguem no cliente final e ele consiga entender um pouco mais do nosso produto. Da mesma forma que ele entende da pia, do granito, do piso. Vai falar de porcelanato com o cliente. Vê se ele não sabe qual é a marca boa lá que vai funcionar, que vai ficar legal. Pergunta de esquadria. Qual é a marca boa, senhora? A senhora sabe qual é? Qual é a marca que a senhora quer de janela? Ela não vai saber te dizer. Tudo janela. Ela não vai saber te dizer. Você fala, tem marca? Ela fala, tem Ela não diferença? vai saber te dizer. Agora, se tu chegar para ela e falar assim, ó, eu quero o revestimento do meu banheiro, eu quero dessa marca aqui. Ela vai falar para você qual é a marca que ela quer. Agora, de esquadria, ninguém fala, não. Pronto, falei. É porque eu vejo isso daí como algo que, para você chegar no cliente final, né, passando do arquiteto, eu acho que é uma questão que fura a bolha, né? Porque, por exemplo, a nossa bolha é falar com o arquiteto, mas tu quer chegar no cliente dele, você tem que estar presente onde ele está, onde o cliente final está. Então, a gente está falando já de um público mais elevado, né, o ticket mais elevado. Por exemplo, você tem que entender onde que ele está, e aí vai ser o teu canal de aquisição aquele lá. De repente, o LinkedIn, por exemplo, hoje você pode atacar o arquiteto mais no Instagram, mas, pô, esse público, o cliente final, que normalmente vai ser um empresário, um médico, ele pode estar no LinkedIn,
Ou pode estar numa partida de tênis, vamos Não, colocar... Júlio, mas eu acho que a gente chegar no arquiteto, Sim. o nosso setor chegar no arquiteto, é mais fácil Já chega. do que chegar no cliente final. A minha questão é o cliente final. É isso que eu tô falando. É o cara que vai usar a janela. Então, eu tô falando isso aí Ele mesmo. não entende. O arquiteto não. O arquiteto ali, ele faz o projeto, ele deveria ser obrigatório ele aprender sobre esquadria. Não, eu Para também não acho, fazer na uma opção de faculdade. besteira aí. Sim. Isso deveria ser obrigatório. Isso aí é fundamental. Mas eu acho que chegar no arquiteto, a gente chega. Aí o Nix mesmo agora vai fazer alguma coisa ali no Casa Shopping, no dia, acho que dia 8 de junho, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois eu me conserto. Dia 3 de julho. Dia 3 de julho, lá no Casa Shopping. Pô, vão estar lá os arquitetos, vão falar de esquadria, vão falar de pintura, vão falar de outros assuntos. Então, Agora, e o cliente final? Então, é o que eu tô falando é pro cliente final mesmo. O cliente final, normalmente, ele é o quê? O cliente final que tem um arquiteto como ele contrata um arquiteto. Vai ser um cara que é um empresário. É um cara que tem dinheiro, vamos colocar aqui no português, claro. Um cara que é médico, é empresário. Então, você Sonora, né, empresa, você, dono de esquadria, tem que estar onde esse cliente final está presente. O canal de aquisição. Por isso que eu falei, por exemplo, se ele é um empresário, normalmente ele vai navegar pelo LinkedIn. Eu estou dando um exemplo aqui. O canal de aquisição que eu falo é o canal onde você encontra o cliente que tu quer atacar. Então, por exemplo, se é um cliente que tem dinheiro, ele vai estar frequenta lugares de pessoas que têm dinheiro. Então você vai, por exemplo, um exemplo aqui, uma partida de tênis. Sim. O cara tá ali, pô. Não, eu tô entendendo, mas assim, Entendeu? não necessariamente essa informação tem que chegar só para o cara que tem dinheiro, não. O cara que também consegue fazer a casinha dele e adquirir a janela, que não seja de alto padrão, que seja de um padrão menor, mas que esteja lá certinha, porque existem perfis que, mesmo 2.5, né? Vou falar da minha parceira da Hidro, que tem lá e tem até o Minha Casa e Minha Vida e tal, que são sistemas que são testados, são homologados, são sistemas mais finos, são mais baratos e tal. Mas essas informações o cara não tem. Mas normalmente esse cara Ele não também não tem um tem. arquiteto no intermédio. Ele né? não tem, não sei, mas essa é justamente a minha questão, é essa informação não chegar, o arquiteto, é no cliente final. Porque eu acho que só quando o cliente final, ele não precisa saber do Sim, arquiteto, entendi. não é do arquiteto que ele vai saber. Ele tem noção daquele produto, da mesma forma que ele tem a noção do porcelanato que eu te falei. Então, um exemplo para você. Tá, eu entendi. Aquele exemplo que eu dei foi pro cara que tem um arquiteto. Isso, tá, isso, é um isso, público isso, diferente. isso, Agora, isso. para um público geral, Isso. você tem que estar no canal que ele tá. Por exemplo, um TikTok hoje em dia. Uhum. Pô, tu faz um vídeo do TikTok, ainda mais vocês. Porque, por exemplo, para mim, pro Danilo, é mais difícil a gente usar o TikTok. Como é que vamos viralizar lá? Mas vocês, que tem um produto físico... Se vocês fizerem a dancinha maneira, viraliza. Vai viralizar, vai ser, vai não. Se mandar, hein? Dançar um Vai funk ficar aí no rei. bonitinho, né? Se, por exemplo... Cadê o braço lá, gigantão aqui assim, ó, o TikTok Não assim, mesmo. ó. Acabando com a reputação do Danilão. aí, Não cara. mesmo. Meu Deus do céu. Aí se você, por exemplo, bota uma obra que tu fez de um condomínio, bota lá uma gravação profissional, tu faz uma edição legal, aquilo estoura a bolha, é muito fácil, pô. Sim, E mas aí a gente está falando de marketing, Júnior. Eu estou falando de sim. informação. Eu estou falando do cliente entender. Na internet, Ó, ele não vai não, mas- entender aquilo ali É que um exemplo que na prática que eu vi, uma empresa que eu trabalhei, né? Aí, fabricante de box, ela no passado criou um catálogo, tá? Muito forte. E ela trabalhava diretamente com esses arquitetos. E faziam os arquitetos mostrar esse catálogo pro cliente final. E quando ela entregava esse produto, o produto na casa do arquiteto ia com a marca dessa empresa. Isso é um trabalho de formiguinha que por muitos anos, né, se perdurou, mas o cliente final, conhecendo a marca, ele queria essa marca. Quando algum parente ia na casa dele e olhava, ele gravava aquela marca. Se nós voltarmos a 2 décadas atrás, quando se ia comprar colchão, por exemplo, você ia nessas grandes magazines fazer compra de colchão, né? Ninguém falava muito da marca de um colchão. E passar do tempo, tanto a marcenaria quanto o colchão, hoje, se você for comprar um colchão, você vai na loja de colchão, né? Eu vou comprar uma esquadria, assim, você não tem uma marca referência e esse consumidor final ele não enxerga isso, porque de fato falta no nosso mercado um posicionamento das marcas, porque tudo se torna igual, né? Então, acho que enquanto não surgir dentro do nosso mercado uma empresa que vise o consumidor final e faça um marketing voltado para esse consumidor final, tudo ainda vai continuar desconhecido e tudo vai ser igual, né? Vai ficar na boca do arquiteto
ou um caminho que seja esse caminho hoje da internet, que é mais fácil. Mas precisa de um trabalho de alguma empresa realmente falar com esse consumidor final. Vai precisar investir alguns reais aí na internet, né? Alguns milhares de reais, para poder fortalecer essa marca. Porque não existe uma marca de esquadrias no Brasil. Se nós pararmos qualquer pessoa, né, na rua e falar, você precisa de uma marca de esquadria, qual que é a marca? Ela não vai saber falar, mas um colchão ela vai, né? Uma cozinha ela vai, né? Uma marcenaria ela vai conseguir falar. Então, acho que falta muito ainda para o mercado de esquadria poder avançar quando se trata de marca e nome no mercado, né? É investimento, né? Enquanto esse empresário, a empresa entender de esquadria que marketing é investimento, ele não é custo, né? Ele é investimento, ainda tem muito campo aí para poder caminhar. Eu, como um contador, estou presente em todas as feiras, aí, nas maiores feiras de vidro e esquadrias. Quando um contador, uma contabilidade, estaria presente na FESQUA, né? Na Saivetro agora, que nós vamos ter esse ano, ou na Glass of America, uma contabilidade, né? O que uma contabilidade está fazendo lá dentro? É marca, né? Todos esses anos eu sempre me posicionei e vi que marketing é investimento, né? Então, a empresa não pode medir esforços quando se trata de marketing. E aí eu vejo que é custo ainda, né? Dito isso que você falou, e me contradizendo um pouco até com o que o Júnior falou e eu rebati, me veio aqui, vocês dois falando, uma real ideia. Porque eu acho, sim, que a questão das empresas se posicionarem, e eu acho que o maior pombo-correio dessas informações é o arquiteto. Sabe por quê? Porque o Instagram, o cliente final, ele gosta de ver reformas. Ele gosta de ver programa. Minha esposa adora isso. O pessoal lá dos Estados Unidos que me copiaram, irmãos à obra. O pessoal que me copiou. Bom, falar nisso, eu vou processar vocês, o pessoal lá dos Estados Unidos. Então, eles adoram esses negócios. Então, sim, Júnior. Sim, Júnior, você tem razão no que você está falando. Porque, juntando o que você falou com o que ele falou, eu parei e pensei, a melhor pessoa para se comunicar com o cliente final e falar a verdade do nosso produto é, sim, o arquiteto. É ele. Porque o cliente final, ele assiste o arquiteto. Ele não vai assistir os nossos especialistas do nosso setor, porque é um saco. Sim. Ele não vai assistir aqui o Mãos à Obra. Vai ver lá um corte, de repente, um pouquinho mais, e depois vai-se embora. Entendeu? Então, gente, infelizmente, o nosso episódio já está indo para o final. A gente vai ter que dar uma finalizada, até porque tem gente que tem compromisso aí. Né? Por mim, a gente pode ficar aqui até às 8. Não. Bora. Eu só volto para São Paulo amanhã. Vamos embora. Eu já estou em casa. Sou do Rio. É isso. 3 contra 1 é sacanagem. Então é isso, minha gente. Olha, lembrando que esse ano tem a segunda maior feira do nosso setor, porque a primeira é a FESQUA, a segunda é a Saivetro. Não esqueçam disso, hein? Vamos terminar, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito deixasse um ponto final aí no nosso episódio, com um pensamento em relação a isso. Né, Hugo? Mais uma vez, obrigado. Vamos fazer o que a gente normalmente faz. Vocês falam aí, você dá o seu recado e depois passa aí para mim. Boa. Fala, Juninho. Começa aí, você aí. Um recado final? Primeiro, agradecer vocês, Felipe, o Hugo, pelo bate-papo. Sempre um prazer estar aqui na mesa entre amigos, né? Considero amigos, também pessoas que admiro. Você, o Danilo, o Hugo, que é o único jovem que eu conheço depois de mim é o Hugo, né? Então, que a gente vê, né? E é legal ver jovens. E que vocês também sejam exemplos, e que vocês dois sejam exemplos para o nosso mercado que está tão carente de gente nova, né? E é legal que, às vezes, chega até mim na minha DM, né, no Instagram, jovens também do mercado, tipo, que é filho ou que trabalha falando com a gente, eu acho legal isso. Porque eu sou habituado a só falar para gente bem mais velha que eu, né? Então é bem legal, foi um bate-papo muito interessante sobre precificação, sobre contabilidade, que é muito importante. E um recado que eu sempre falo, que eu não sei porquê, mas as pessoas têm medo de falar que quer ganhar dinheiro. E se você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar direito. Então procura sempre estar
na linha, andando direito e buscando otimizar sempre a tua operação para que você consiga. Então, mais uma vez, obrigado. O canal do Serralheiro também vai estar presente na feira, tá? Na festa, quando sair evento, vamos estar presente. E é isso, foi muito interessante ter participado, muito legal ter voltado aqui mais uma vez. Danilão. Maravilha. Obrigado aí mais uma vez, né? Segunda vez participando, vindo de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro, né? Sempre um prazer estar com vocês e falar do que eu amo fazer, que é contabilidade, né? É uma satisfação sempre poder falar desse tema e ajudar, né, o mercado a se profissionalizar. O recado que eu deixo para o nosso mercado e todos aqueles que vão nos assistir é que se preparem para a reforma tributária, porque vem vindo aí uma avalanche de mudanças, o governo não está para brincadeira, então se preocupe sim com a gestão, né, com a organização da empresa de vocês, para que vocês consigam sobreviver com essa mudança que vai vir, né? Então, fale com o seu contador, entenda um pouco mais sobre os números da sua empresa, para que você não seja pego de surpresa. E obrigado aí pela oportunidade também. Essa foi uma conversa que me fez viajar por todas as etapas que a gente passou aqui. E essa última aí, falando de marketing, me deixou muito pensativo. Porque é claro que o setor não está preparado ainda para ter uma marca de janela, né? E quando a gente olha as janelas por aí, a gente vê aí a marca do sistemista, a marca do fabricante de componentes, mas a gente não vê ali aquela marca consolidada do fabricante de esquadrias. E aí a gente para pensar e entende o porquê, né? Porque precisa passar por vários níveis até investir no marketing, que não é barato. Então, para você, vidraceiro e serralheiro, que quer se tornar uma marca, que quer realmente fazer do teu negócio algo conhecido como um todo, e não só por causa de um produto, por causa de um vendedor, por causa de um profissional X que tem uma expertise, invista no básico, né? Aplique, entenda um pouco mais de contabilidade, entenda um pouco mais de processos internos, saiba onde você está, para aí sim chegar lá no final e criar uma marca. É isso, gente. Terminamos aí mais um Na Veia, essa mesa de debate aí que a gente vem cada vez mais passando informação aí para vocês. Tentem sempre pegar isso, façam cursos, se especializam. A gente brinca aqui, né? A minha questão minha e do Hugo aqui, mas a gente se respeita demais. Vá na feira que você quiser, mas vá. É isso aí. Entendeu? Desde que seja Saiveta. Então, estamos terminando aí o nosso programa. Um grande abraço. Irmãos à obra.